Então, a primeira ligação que a gente vai estudar, que é as ligações íon dipolo, como o nome já diz, o nome já é um resumo da coisa, né? São ligações entre íons e moléculas polares. A gente aprendeu até como é que descobre se a molécula é polar ou não, né? Então aqui eu vou usar como exemplo a ligação entre um sal, que é formado por cátion e ânion, com uma molécula que é a água, que é uma molécula polar. Lembra que aqui é uma ligação covalente. O oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai a nuvem eletrônica para o lado dele. Vejam que no gráfico de calor aqui está bem mais, os elétrons ficam mais tempo próximos ao oxigênio e menos tempo próximo ao hidrogênio, então a molécula ela é polar, no sentido que o oxigênio é parcialmente negativo e os hidrogênios são parcialmente positivos. Parcialmente. Só que aqui é o contrário. Aqui os átomos são íons. O ânion ele não é parcialmente negativo, ele é negativo. E o cátion não é parcialmente positivo, ele é positivo. Então, qual é a questão da coisa aqui? Como é que funciona esse tipo de ligação entre moléculas polares com íons? Funciona assim, ó. Eu catei um videozinho, inclusive esse videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui, eu botei lá no Siga, é um dos vídeos que está no Siga. Esse vídeo aqui ele faz uma animação mostrando para a gente como é que é a ligação entre íons. A gente já estudou isso, mas eu vou recapitular aqui bem rapidinho. A ligação entre íons, a ligação iônica, ela forma um bloco cristalino, onde nesse caso aqui o sal de cozinha é NaCl, o sódio é o Na+, que são as bolotinhas vermelhinhas ali. E o cloreto é as bolotinhas verdes, né? A ligação iônica é simplesmente uma atração eletrostática entre cargas opostas. E as moléculas formadas por ligações iônicas, elas não têm elas têm uma nomenclatura. Por exemplo, qual é a fórmula química do sal de cozinha? É NaCl. Tá, mas será que quando eu pego um frasco com sal de cozinha, cada grãozinho daquele ali é um Na e o outro Cl? Óbvio que não. Quando o teu olho enxerga um grãozinho de sal, o menor possível, pode ter certeza que é esse aglomerado aqui multiplicado por não sei quantos zilhões. Quando tu tiver um aglomerado gigantesco de átomos de sódio com cloreto, sódio, cloreto, sódio, cloreto, sódio, cloreto, quando tu fizer um negócio gigantesco desses aqui, aí é o que o teu olho vai perceber aquele microgrãozinho do NaCl. Então, tipo, cada vez que um químico escreve NaCl é só para facilitar a vida. Ele não tem que dizer que em um grão de sal lá determinado tu tem 480 trilhões de sódio para 490 trilhões de cloreto, sabe? Não é assim. Então a gente simboliza escrevendo o mínimo. É NaCl. A proporção é 1 de um para 1 do outro. E aí tu faz isso multiplicado várias vezes, tá? Então, quando a gente tem essa estrutura cristalina aqui, e isso é quando a gente tem então o NaCl na forma sólida. Na forma sólida, todos os íons estão ligados um com o outro. E aí, então, é que vem o nosso primeiro estudo. E se eu pegar esse NaCl, que está na forma sólida, e colocar ele em contato com a água? E aí é que vem esse videozinho aqui. Eu vou dar o play aqui, vocês vão ver que as moléculas de água, posso voltar no livro lá, a molécula de água, essa parte do oxigênio, ela é parcialmente negativa. E a parte onde estão os hidrogênios é parcialmente positiva. O que as moléculas de água vão fazer? Elas vão fazer essa imagem que o livro está ilustrando aqui, ó. As moléculas de água vão se aproximar em torno do cátion, sempre mirando o oxigênio, que é a bolota vermelha ali, ó, entendeu? Então, um monte de molécula de água vai se aproximar do cátion, mirando o oxigênio para ele. Por quê? Porque o cátion é positivo e os oxigênios são parcialmente negativos. E a mesma coisa a molécula de água vai fazer com o ânion, só que a molécula de água vai se orientar de forma invertida. Ela sempre vai aproximar do ânion os átomos de hidrogênio dela. Por quê? Porque o ânion é negativo. E essa parte da molécula de água aqui, ó, esse lado da molécula, é parcialmente positivo. Então a gente aproxima cargas opostas. E aí é o que esse vídeo, essa animação tenta mostrar, né? Aqui a gente tem o sal na forma sólida, jogaram isso aqui em água, né? E aqui então a gente faz um desenho bem simplificado, como se fosse desenhar no quadro, né? Foi o que a animação está mostrando aqui. E aqui está chegando as moléculas de água. Vejam que, deixa eu dar um pause aqui. Vejam que as moléculas de água ali chegaram lá da estrutura cristalina, lembrando que essa estrutura cristalina que o nosso olho vê, tá? E quando vocês viram que um monte de molécula de água chegaram lá e agarraram o cloreto, e elas miraram para o cloreto sempre os hidrogênios. Olhem aqui embaixo, ó, as moléculas de água estão arrancando esse cloreto aqui,
e elas sempre miram os hidrogênios dela para o lado do cloreto, tá? E aí elas estão arrancando os cloretos dali. Só que a mesma coisa que elas fazem com os cloretos, ali está saindo um cloreto, né? Ó, só que agora está saindo um sódio, tá? Eu dei um pause aqui, ó. Vejo que elas, quando elas arrancam o sódio, elas miram para o lado do sódio os oxigênios. Então, o sódio é mais, os oxigênios parcialmente negativo, elas arrancam os íons sódio. O que vocês estão enxergando aqui é que aquela parte que o nosso zoião enxergavam aqui, que é a estrutura cristalina, as moléculas de água estão arrancando os íons, ó. Elas estão arrancando. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós começamos a não enxergar mais o sal. É bem isso. Tu pega uma colherinha de sal, coloca dentro de um copo d'água, tu começa a agitar a solução, é esse fenômeno que acontece. Um monte de molécula de água. Vou parar o vídeo aqui, porque é isso que ele mostrou ali, né? Mas um monte de... Isso aqui o nosso olho enxergava. E quando as moléculas de água foram fazendo esse fenômeno aqui... Deixa eu dar um pause aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. A estrutura cristalina o nosso olho enxerga, mas isso aqui, um sódio rodeado por molécula de água ou um cloreto rodeado por molécula de água, o nosso olho não enxerga. Então é por isso que quando a gente pega o sal na forma sólida e coloca em água e agita a água faz essa imagem que vocês estão enxergando aqui e ela separa os sódios dos cloretos. E é por isso que o nosso olho a gente deixa de enxergar o sal que a gente colocou dentro do frasco. É como se o sal sumisse do frasco. Ele não sumiu, ele está ali dentro. Só o teu olho que não está enxergando mais. O olho da gente enxerga a estrutura cristalina. Isso aqui o nosso olho enxerga. Só que depois que a gente joga isso em água, o produto disso, que é isso daqui, né? Isso aqui o nosso olho não enxerga mais. Isso aqui o nosso olho não enxerga, nem isso aqui, e assim vai, tá? Então... esse é um fenômeno de interação intermolecular. Por quê? Porque a água é uma molécula e o cloreto de sódio é uma molécula. Então, esse é o tipo de fenômeno que a gente está estudando aqui. As ligações íon-dipolo. É misturar íons com moléculas que são polares. Tá? Agora, eu quero mostrar para vocês a seguinte situação. Aqui vou fazer um parênteses aqui. Vou seguir essa lógica do livro aqui, né? Não. Vou deixar para explicar no finalzinho. Vou pular uma explicação do livro aqui e vou ir para a parte mais para adiante, que é o seguinte, ó. Vou aproveitar que eu acabei de vir para esse vídeo aqui e vou explicar a parte final ali da coisa, que é a seguinte, ó. Esse fenômeno que eu mostrei para vocês de vir do sólido, vir dessa imagem aqui, ó. E isso aqui, a água a água separar os íons uns dos outros e separar todos os íons, esse fenômeno a gente chama isso de solubilização, que é uma interação molecular entre os íons e as moléculas de água, tá? Esse fenômeno a gente chama de dissolução, tu solubilizou. Só que se a gente pegar, por exemplo, esse copo aqui que tu fez esse fenômeno, tá? E a água solubilizou todos os sais de água. Se tu pegar esse copo aqui e deixar parado em cima de uma mesa na tua casa e esperar os dias passarem, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, as moléculas de água vão começar a evaporar, tá? Porque depois na aula eu posso até explicar com mais detalhe aí uma observação em relação a essa minha explicação aqui. Mas para facilitar a explicação agora, para ficar mais rápido, com o passar do tempo, essa água vai evaporando aos poucos, tá? Como a água vai evaporando aos poucos, vai começar a diminuir a quantidade de água que tem no copo. Quando começar a diminuir a quantidade de água que tem no copo, o que vai acontecer com esse videozinho aqui? Uma pena que no YouTube ele não roda vídeo ao contrário, mas esse vídeo aqui vai rodar ao contrário. Eu vou rodar aqui para vocês, ó. Vai diminuindo a quantidade de água no copo e o que a gente vai começar a observar é que os íons vão voltar a se grudar um no outro. Ou seja, no dia em que evaporar toda a água do copo, pode saber que o que vai restar no copo vai ser isso aqui, o sal, como era antes, quando vocês colocaram. Então, esse processo a gente chama de precipitação ou cristalização, tá? A gente está voltando a formar o cristal, entenderam? Beleza. Só que agora, o que eu quero vir com essa explicação aqui? É que é o seguinte, quando a gente está nessa situação aqui, por exemplo, os cátions, os íons que são bem pequenos, principalmente o sódio, que é um íon bem pequeno, lembram desse desenho aqui do livro? Ó? Ele diz para a gente que as ligações intermoleculares elas acontecem numa distância mais longa uma das outras, tá? Então, isso é o jeito que tem uma ligação mais forte que tem.